E finalmente, depois de um tempo, a gente vai ter a estreia da segunda temporada de Wandinha, série da Netflix, que na época que estreou com sua primeira temporada, foi a série de língua inglesa mais assistida da plataforma. De fato, foi uma febre, meu Deus do céu, eu acho que eu já perdi a conta da quantidade de festinha de aniversário, coisas do tipo que a gente via criança vestida de Wandinha. E agora, com essa segunda temporada, a expectativa da galera tá lá em cima e também tá todo mundo muito curioso para ver quais vão ser as mudanças, porque ao que tudo indica, a gente vai ter o tom bem diferente da primeira temporada. Tudo isso por conta de uma grande briga que existiu durante esse período envolvendo a atriz principal da série, a Jenna Ortega, com os roteiristas da série. A gente vai fazer um TBT dessa polêmica que deu muito o que falar na época, então fica aqui comigo que você vai entender tudo e depois eu também quero saber sua opinião. Oi, meu nome é Dan. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala sobre cultura pop nos mais variados assuntos, então se inscreve se é a sua primeira vez, deixe um like que ajuda muito o meu trabalho e também compartilhe os vídeos pro pessoal, porque assim, tô precisando de ajuda para esse canal crescer. É um projeto ainda muito inicial, então se eu ver que eu tenho o apoio de vocês, eu sinceramente já vou ficar muito feliz. Mas vamos agora comentar um pouco sobre toda essa polêmica envolvendo a Jenna Ortega. Eu sei que já faz um tempo que isso aconteceu, mas com a chegada da segunda temporada muito em breve, eu achei que seria o período perfeito para a gente relembrar toda essa confusão. E bom, tudo começou na época da primeira temporada, quando a Jenna Ortega foi num podcast chamado Armchair Expert, na qual ela falou que basicamente costumava se dar uma liberdade criativa dentro do set de Wandinha. Basicamente, ela comentou que tinha o costume de alterar algumas falas de roteiro sem consultar previamente os roteiristas. Havia uma fala sobre esse vestido que ela tinha que usar para um baile da escola e ela diz: "Oh meu Deus, eu amo isso, eu não posso acreditar que eu disse isso, eu literalmente me odeio." E eu tive que dizer: "Não, de jeito nenhum." Comentou então a atriz durante esse podcast. A Jenna reconhece que foi pouco profissional no set e até os roteiristas conseguiam perceber isso. Muitas vezes eles conversavam com ela se perguntando: "Ué, o que foi que aconteceu com aquela cena? Ela tá diferente de como a gente escreveu." E a Jenna tentava debater com eles, era realmente uma grande conversa dela tentando explicar para os roteiristas que certos comportamentos, certas coisas não condiziam com a personagem da Wandinha, que ela simplesmente não podia fazer aquilo. E tem muita gente que acha que ela não gosta da personagem, ela seria tipo hater do papel, mas a Jenna Ortega tentou se explicar, dizendo que teve esse comportamento justamente devido ao fato dela ser muito protetora em relação à Wandinha, que é a personagem que ela estava interpretando. No podcast, ela diz que não costuma assistir os projetos que ela faz, então tá passando uma série, tá passando um filme, ela não vai lá no cinema assistir para ver como é que foi sua performance. Mas mesmo assim, quando ela termina de gravar alguma cena importante, por exemplo, em algum projeto, ela consegue sentir: uau, eu acho que aqui a gente fez um bom trabalho, gravamos uma boa cena. Mas comenta ela no podcast que basicamente isso não acontecia com Wandinha. Não tinha nenhum momento que ela saía do set de gravações e achava que fez um bom trabalho. Inclusive, ela fala sobre as pessoas hoje em dia reconhecerem muito por Wandinha e ela até diz que assim, não é um dos momentos mais orgulhosos da sua carreira. Ela conta que muito do que a decepcionou foi porque ao entrar no papel, ela tinha aquela imagem mais clássica da família Addams, que sim, tem um tom mais sombrio, mais satírico, e as coisas aqui eram, digamos assim, mais uma série teen pra gente bem mais nova, o que ela não esperava quando aceitou o papel. Eu acho que eu nunca tive que colocar o meu pé no set da maneira que tive em Wandinha. Tudo que ela faz, tudo que ela tinha pra interpretar, não fazia o menor sentido com a personagem dela. Ela tá num triângulo amoroso, não fazia sentido. As declarações da atriz geraram uma polêmica considerável dentro da indústria, com o Steven S. DeKnight, que é um roteirista que já trabalhou em séries como Spartacus, Buffy e Smallville, usando suas redes sociais para falar que as declarações da atriz eram muito mesquinhas e tóxicas, afirmando que a vida é muito curta para se lidar com pessoas assim no mercado. Ele chegou a ser atacado por isso, mas falou que não estava com raiva das preocupações da Jenna, que é muito normal, sei lá, ela achar que a série não está caminhando em uma boa direção, ela pode expressar isso, mas com os roteiristas
roteiristas. No momento que ela torna isso algo público, não é lá muito legal e é como se ela tivesse cuspindo no prato que comeu. Mas enfim, as críticas continuavam e a Jenna virou tema de várias piadinhas durante a greve dos roteiristas que parou Hollywood por vários e vários meses. O autor da série BoJack Horseman, Nick Adams, mandou indiretas para a atriz falando que com a greve não teriam escritores e sem escritores, pessoas como a Jenna não teriam nada para ajustar nos roteiros. Vocês estão vendo que essa entrevista da Jenna no podcast teve muita repercussão, vez ou outra surgiam algumas notícias que eram bem exageradas ao seu respeito. Quem acompanhou essa época sabe muito bem do que eu tô falando, porque a gente tinha muita fake news nesse meio, dizendo que Jenna Ortega opinou sobre tal coisa de Wandinha, Jenna Ortega reclama de tal coisa do set. Várias declarações dela que foram tiradas de contexto, e depois de um tempo, no finalzinho daquele ano, a Jenna finalmente se pronunciou sobre como se sentia em relação a toda essa polêmica. E ela disse que não usou as melhores palavras, que ela, por exemplo, podia ter dito que, sei lá, tem vezes que ela costuma improvisar dentro do set e provavelmente essa confusão não estaria tão grande da forma que ficou. Bom, se na época ela fazia algumas coisas que tecnicamente não podia, agora na segunda temporada a Jenna vai ter um pouco mais de liberdade criativa, justamente porque ela virou a produtora executiva da série. Os colegas de elenco, inclusive, elogiaram bastante o papel que ela vem tendo, dizendo que ela está sendo muito fundamental para criar um ambiente muito descontraído e confortável para todos que estão presentes, e provavelmente a gente vai ter algumas mudanças dentro de Wandinha. A primeira delas é o fim desse triângulo amoroso, até porque um dos atores foi removido lá da série por conta de declarações que, assim, foram um pouquinho problemáticas para falar aqui para vocês. Por conta disso, toda essa história de amor, da Wandinha tá super apaixonada, provavelmente isso não vai ter nessa temporada, e assim, sinceramente eu dou graças a Deus, porque eu também acho que não combina com a personagem, e a gente vai ter uma abordagem um pouco mais parecida com a família Addams original, aquela coisa mais dark, sombria, com um tom meio satírico, aquele humor negro mesmo. Então é isso que vai estar presente nessa segunda temporada. A Jenna inclusive falou que tá tendo uma boa relação com os diretores, com os roteiristas, que eles se sentam muitas vezes para discutirem ideias, ela consegue dar sua opinião, falar que olha, isso daqui eu já não acho que combina, essa ideia já achei legal, a gente podia trabalhar nisso. Então estamos tendo um ambiente bem mais descontraído, bem menos tenso se a gente for comparar com a primeira temporada, por exemplo. Mas vamos então à minha opinião sobre toda essa polêmica, e eu queria saber a de vocês, e desde já eu não concordo com nenhum hate que a Jenna recebeu nesse sentido. Mas o que eu acredito é que ela meio que se excedeu nessa época da primeira temporada. Eu lembro muito de uma confusão que a gente teve parecida aqui no Brasil, com a Camila Queiroz durante a época de Verdades Secretas, que ela se metia muito no roteiro, isso terminou deixando o autor com raiva dela, a gente teve uma grande confusão com a Camila Queiroz dentro da Globo, e eu consigo entender um pouco de onde isso vem, porque assim, por mais que você, tudo bem, tá num papel, você tem carinho pelo personagem, ele não é tecnicamente seu. Ele é da produção, ele é dos diretores e principalmente dos roteiristas que estão criando o desenvolvimento daquele projeto. Então ele já tem um papel, ele já tem um emprego que especificamente é para isso. O papel do ator é interpretar o que é dado para ele dentro do roteiro. Inclusive, alguns atores conseguem fazer milagres com roteiros horríveis, fazendo uma interpretação sensacional que transforma tudo aquilo que foi dito da água para o vinho. Mas eles não podem ficar se metendo tanto, não podem ficar dando tanto pitaco em coisas que, assim, não é o trabalho deles, não é o papel que eles têm. Agora a Jenna Ortega é produtora executiva. Ela tem uma voz maior, ela tem uma maior liberdade criativa, porque foi dada a ela um outro emprego, uma outra função além da função de atriz. E ela ficar falando publicamente sobre isso, eu não acho que é muito legal, porque você está falando de um projeto que não apenas você está participando, mas toda uma equipe que vai ter toda a sua imagem questionada, porque se as pessoas verem, meu Deus, até a atriz está falando mal da série, eu também vou falar. Nenhuma produção quer que isso aconteça. Eu tiro muito, por exemplo, pela Emilia Clarke em Game of Thrones, que assim, a série foi muito injusta com a personagem da Daenerys, a 8ª temporada acabou completamente com ela, e mesmo lendo o roteiro, mesmo assim a gente vendo claramente que ela estava desconfortável com aquilo, quando faziam entrevistas durante a época que a série estava ao ar,
ela não falava de forma muito direta que estava insatisfeita com os rumos que a Daenerys estava tomando. Imagina, sei lá, se ela entrasse numa grande briga com os roteiristas. Eu, como fã, gostaria muito de ver isso, porque eu sou muito revoltado com o que fizeram com a Daenerys, mas assim, a Emilia Clarke é a atriz, isso poderia prejudicar muito a relação que ela teria com outras pessoas na indústria, porque muitos não se sentiriam confortáveis de contratar alguém que fica a qualquer momento querendo mudar o trabalho, querendo até mesmo ter a sua função. Então, naquela época, eu sinceramente acho, e a Jenna até falou que não usou as melhores palavras, que ela terminou se excedendo. Mas, de todo jeito, tinha gente maldosa que utilizava isso para atacar hate na atriz, a gente tinha um monte de fake news circulando naquele período, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Um ator pode se meter tanto assim no roteiro de um projeto? Digam pra mim o que é que vocês pensam a respeito disso e eu os vejo com o próximo conteúdo. Tchau, tchau!